Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O tema de hoje é: Cristo não vai voltar, ele já veio. As igrejas do sistema religioso insistem em dizer que Cristo não veio ainda. E essas igrejas são católicas e evangélicas. Elas repassam essa ideia para seus seguidores, pregando que Cristo ainda vai voltar, alimentando na mente dessas pessoas um futurismo como se fosse verdade. E isso é uma grande falta de entendimento sobre o Evangelho, pois assim eles estão deturpando a palavra de Deus. Mas então fica uma pergunta: se Cristo não veio, onde está João? Porque se Cristo não veio ainda, João deve estar vivo em algum lugar, esperando ainda Jesus voltar. Como você pode me explicar isso? Pois Jesus disse que João não morreria até que ele voltasse. É o que está escrito na Bíblia. As pessoas do sistema religioso não têm uma resposta para esta pergunta. Esta é a verdade. Eles não entendem nada do que eles pregam. Veja o que diz 1 Pedro 1:3. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, imacessível, reservada no céu para vós. Versículo 5. Que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. E que salvação é essa que Pedro fala? Se Jesus já havia ressuscitado. Pedro aqui neste versículo escreveu muitos anos depois da cruz. Pedro diz que a salvação iria se revelar no último tempo. E quando seria que isso iria acontecer? Na verdade, isso já aconteceu. Quando o templo foi derrubado nos anos 70 depois de Cristo. E Pedro escreveu isso depois da cruz e antes dos anos 70. Mas para a Igreja Católica e as igrejas evangélicas, o tempo é hoje ou para o futuro. Sendo assim, do jeito que eles dizem, ninguém está salvo. E tudo que está escrito aqui por Pedro se torna uma mentira, porque eles ainda estão esperando a revelação da salvação. Você precisa saber que quem está frequentando uma igreja evangélica não pode dizer que está salvo. O sistema religioso não crê que houve a salvação na cruz por Cristo. Eles esperam ainda a salvação para o futuro. Eles não sabem que nos anos 70, Cristo veio em juízo para julgar Israel. Ele usou o general Tito com seu exército para punir Israel pelo sangue dos profetas. Deus agiu como era de costume naquela época, usar uma espada de uma nação contra a outra. E assim Deus fez. Usou o marechal Tito com seu exército para punir Israel pelo sangue derramado dos profetas. Nos anos 70 a.C., o general Tito com seu exército invadiu Jerusalém, devastando tudo. E ali houve a queda do templo, para se cumprir o que Jesus havia dito em Lucas 21:22, que diz: Porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então, se é que a salvação só vai se revelar no futuro para o sistema religioso, isso prova que eles acreditam que Cristo não veio ainda. Sendo assim, todos os que participam do sistema religioso, nenhum deles estão salvos, pois eles negam a verdade que está escrita no Evangelho da Graça. E é assim que o sistema religioso se mantém de pé, sustentando uma mentira futurista e amedrontando as pessoas com a ilusão de inferno e tribulação, para que as pessoas fiquem presas em suas denominações com medo de perder a salvação e de ir para o inferno. As pessoas precisam saber que a queda do templo nos anos 70 era o juízo acontecendo sobre o povo de Israel. Veja o que diz Paulo em Romanos 13, versículo 11. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. O agora que Paulo se refere era no tempo em que ele escreveu este versículo. Não era hoje ou no futuro, mas o sistema religioso insiste em criar uma ficção para o futuro, distorcendo a palavra de Deus e fazendo filmes sobre o Apocalipse e sobre a grande tribulação para passar no cinema e encher a cabeça das pessoas com esta ilusão. E tudo isso não passa de ficção futurista que nunca vai acontecer, simplesmente porque a crucificação de Cristo já aconteceu. Jesus já foi ressuscitado e o templo já caiu nos anos 70. Não vai cair outra vez. Veja o que diz Hebreus 10:36. Porque necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Neste versículo fica outra pergunta. Que promessa é essa? Na verdade, a promessa que está escrita aqui se refere à vinda de Cristo e diz que os discípulos teriam que perseverar até o fim, pois eles haviam de alcançar a promessa fazendo a vontade de Deus, pois os dias que eles estavam passando eram dias difíceis. Veja o versículo 37. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. O apóstolo Paulo escreveu este versículo nos anos 67 DC, antes de Marechal Tito invadir Jerusalém. Esse foi o tempo da grande tribulação, o tempo da queda do templo e da volta de Cristo para cumprir a promessa que diz no versículo 36 do capítulo 10 de Hebreus. Agora, se uma pessoa não conhece sobre a história de Israel para entender os fatos históricos e comparar com os fatos bíblicos, essa pessoa não tem como contestar o que a graça de Deus revela. Esta é a verdade. Creio que você entendeu tudo o que revelei para você neste vídeo. Cristo não vai voltar, ele já voltou. Ele veio nos anos 70, depois da cruz, para cumprir o que estava escrito sobre ele pelos profetas. Por hoje é só. Creio que tudo que eu falei aqui hoje deu para iluminar os seus olhos e o seu entendimento. E para encerrar, fica aqui o meu abraço e eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.